Irmãos, nós estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus sobre, como disse, relacionamento conjugal. Nosso propósito é estar continuando falando mais um pouquinho a respeito de escatologia bíblica. Mas Deus tocou no coração de nós estarmos falando nessa noite a esse respeito. E tem sido, tivemos a reunião ali de pastores, sempre falado que a gente possa estar reforçando, falando desse tema tão importante a respeito de relacionamento conjugal, porque é a figura, A Bíblia trata no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22 para frente, falando desse relacionamento. Ele trata falando de um grande mistério de Cristo e a igreja. E é interessante que ele compara o casamento, a relação entre as pessoas, como Cristo e a igreja, o marido e a mulher, Cristo, o marido, a igreja, a mulher, e isso funcionando de uma maneira gloriosa para que possa ele estar no meio da sua igreja. E muitas vezes a gente pensa nesse ângulo, olhando se isso é uma coisa, o relacionamento entre o marido e a mulher é uma coisa totalmente diferente, e não é, porque a Bíblia nos fala, Pedro, que ele fala que e muitas vezes a oração da pessoa ela é impedida, não chega até Deus por causa de divergências entre o casal. Então ele ora e não resolve nada, não acontece nada, porque há um impedimento e precisa ser resolvido, Então nós estaremos falando a respeito de algumas coisas nessa noite, e quero que todos que estão aqui e aqueles que nos ouvem também entenda que nada é pessoal. De repente fala alguma coisa, fala, opa, isso aqui acontece comigo, Mas não estamos falando de você, estamos falando de nós, para que possa ficar claro que não se trata de atacar ninguém, mas é que nós possamos crescer de algumas coisas que muitas vezes a gente ouve, fica sabendo, outras que a gente ouve, disse para os irmãos, ouvindo uma reportagem ainda, ontem, se não me engano, de ontem, que tem se aumentado o número de separações entre pessoas mais velhas, que antigamente era só entre os jovens, os velhos já estavam acostumados, se não separavam pelo menos porque já estavam acostumados, Mas agora também estão desacostumando, de ficar junto, e vão se separando, e a gente entende que o diabo ele luta muito contra as famílias, porque se ele conseguir destruir um casal, destruir marido e mulher, consequentemente ele consegue também atingir filhos, E a gente observa que quando é dito que a menor célula da sociedade é a família, Então, de pensar, a família é uma pátria ampliada, somando todas as famílias, nós temos uma pátria. Então, o menor elo não dá para atacar uma pátria inteira de uma vez, mas dá para atacar os elos da sociedade, os elos da família, que vai se enfraquecendo. Quando nós observamos a respeito de o câncer, é exatamente isso que o câncer faz. Ninguém morre de câncer da noite para o dia. Olha, o câncer estará alastrado no corpo. Ele pegou numa célula foi para outra, se torna uma metástase, e de repente foi para o corpo inteiro. E é exatamente isso que acontece. Quando o diabo ele ataca, ele não ataca a igreja de uma vez, ele ataca pessoas que por conseguinte vai se multiplicando e vai se passando. E quando uma vez nós ouvimos, falando a esse respeito, nós falamos de uma obra que está em restauração, mas não pode, irmãos, existir uma obra que está em restauração com pessoas não restauradas, é impossível, porque para ter uma igreja restaurada, precisa de famílias restauradas, precisa de pessoas restauradas, e nós não estamos falando aqui de algo que aconteceu quando a pessoa não conhecia Cristo, quando a pessoa estava longe da presença de Deus, mas nós estamos falando aquilo que acontece quando a pessoa recebe Cristo, quando a pessoa está na presença de Deus, quando a pessoa é lavado, quando ele é purificado, e depois ele acaba tendo esse tipo de problema. Mas quando estava lá no mundo, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. A Bíblia fala que todos os pecados são lançados na profundeza do mar, e Deus nunca mais vai cobrar da pessoa, quanto mais nós para estarmos cobrando da pessoa, porque Deus não cobra mais. Então, quando a pessoa, eu sempre costumo dizer para os irmãos, o batismo é a única oportunidade na vida que o ser humano tem de ter o seu pecado, além de perdoado, que Jesus perdoa sempre, ele está sempre disposto a perdoar, mas é a única ocasião na vida que ele tem de ter o seu pecado remido. Isso significa o quê? Os seus pecados apagados. E nós, conforme nós vemos na Miqueias, que ele diz que os pecados são lançados na profundeza do mar, e o Senhor não lembra mais deles. Então, se ele não lembra, ele não vai tomar juízo a respeito disso. Mas o que acontece depois? E a gente observa assim, não, mas as famílias da igreja estão todas estruturadas e na igreja não tem problema,
Amém, que assim seja, né? Que continua dessa forma. Mas nós vamos estar tratando algumas coisas. O primeiro texto que eu li nesta noite, que fala no livro de 2 Coríntios, no capítulo 6, é evidentemente que está tratando antes do casamento, né? Que ele, 2 Coríntios, capítulo 6, do versículo 14, e ele nos trata de uma forma muito interessante esse texto, né? Não sei se alguma tradução diz diferente, mas assim, não vos prendais a um jugo desiguais com os infiéis. Então, evidentemente que isso aqui é antes da pessoa poder ter contraído um casamento. Depois que foi contraído, aí ele precisa ver as consequências a respeito disso. Mas o que ele está tratando? Não vos prendais a um jugo desigual. Eu não sei se todo mundo conhece, sabe do que se trata essa palavra jugo, né? Irmão, já pararam para pensar? Todo mundo sabe o que significa jugo? Não? Sim, quem sabe? É por aí, mas olha, os irmãos lembram, antigamente tinha os carros de boi? Os carros de boi? Catava 2 bois, colocava uma coleira de madeira, prendendo no pescoço de um e prendendo no pescoço de outro. E aqueles boi onde um ia, o outro tinha de junto, ele não tinha opção, porque eles estavam presos, estava amarrado pelo pescoço. Uma canga, isso chama canga ou jugo, né? Exatamente. Agora, o senhor imagina o seguinte: imagina que você coloque um boi de um lado e um coelho do outro. Vocês acham que funciona? Ah, pastor, mas você está exagerando, o boi, um coelho, não vai nem caber no pescoço do bichinho, né? Mas o que ele está tratando? Isso não funciona. Mas se você catar um cavalo e um boi, pode ser até que dê certo um período, mas a natureza deles são diferentes. Imagina se você pegar, né, colocar ali um urso, não funciona, né? A natureza são diferentes. O que Paulo escreve aqui para a igreja de Corinto? Fala, não vos prenda a um jugo desigual. Casamento é um jugo, você está preso até a morte. Essa é a vontade de Deus. Ah, pastor, mas em caso não estamos tratando de exceção, nós estamos tratando de regra. A regra, a vontade de Deus é que o casamento perdure até a morte. E eu costumo dizer para as pessoas, os casamentos que a gente faz, olha, toma cuidado porque isso pode demorar, né? Então as pessoas, mas vai que morre logo, né? Às vezes a pessoa casa com o outro bem mais velho, porque ele vai morrer logo, o mais novo morre e o mais velho fica. Não é regra isso, não é dessa forma que acontece. Então, se o jugo for desigual, irmão, vai estar fadado a dar errado. Se você pegar 2 animais diferentes, eu vi uma vez falando a respeito que isso acontece muito quando você quer amansar um touro bravo, você coloca com um touro manso, mas os 2 da mesma espécie, porque um vai pular até que ele cansa e vai acabar acompanhando o outro que está mais calmo, porque o calmo não vai ficar pulando, né? Então muitas vezes é feito dessa forma, e essa é a analogia que Paulo traz. Olha, não vos prenda a um jugo desigual. E ele diz por quê? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, com os infiéis. Por que sociedade tem uma justiça com injustiça? E essa palavra que ele usa também, irmãos, é sociedade. É interessante também, os irmãos sabiam que o casamento é uma sociedade, ou seja, o marido é sócio da esposa, a esposa é sócio do marido, com porcentagens igual nessa sociedade, 50% para cada um, ou seja, responsabilidade solidária, todo mundo que monta uma empresa, se ele tiver 2 sócios com capital igual, eles têm 50% do capital, eles têm as responsabilidades iguais, deveres e direitos iguais. Se der lucro, todo mundo ganha. Se der prejuízo, todos têm prejuízo. Se der lucro no casamento, quem ganha? Os 2. Se der prejuízo, mais os empregados, né? Ou seja, os agregados, os filhos, a família. Então não é só os 2. O lucro normalmente não divide entre os demais, mas o prejuízo acaba sobrando para aqueles, né? Então ele trata, é uma sociedade, então não tem justiça com injustiça. Que comunhão tem luz com trevas? Os irmãos já viram isso aqui? Os irmãos já viram acender uma luz e continuar escuro? Não tem jeito, né? Ou a luz não acende, ou se acender as trevas vai embora. Não tem jeito dos 2 ficar juntos. Então quando ele se trata disso, é que ele precisa tomar bastante cuidado, irmãos, isso não funciona. Ele vai trazendo que concórdia entre Cristo e Belial ou o diabo, né? Que parte tem o fiel com o infiel, que
consenso tem o tempo de Deus com os ídolos. Isso é interessante, porque eu sempre digo para os irmãos, imagina, a pessoa vai lá, encontra uma pessoa muito boa, só que é católico demais, né? E aí quando resolve casar, vai ter o primeiro problema, porque aonde vai ser o casamento? Falar, não, eu vou casar na minha religião é lá no padre, mas o padre só casa se você fizer a primeira comunhão. E aí? Você faz a primeira comunhão? Não, eu sou servo de Deus. O padre não vai querer fazer o casamento, né? E se o padre aceitar fazer o casamento, você tem que fazer a primeira comunhão, né? Mesmo que ele aceita a fazer sem você fazer a primeira comunhão, ele vai te dar a bênção dele lá, você vai receber. E então não casa na igreja. Quando nasce o filho, a parte católica diz, olha, o meu filho não vai ser pagão, ele vai ser levado lá para ser batizado. Não, meu filho só vai batizar quando ele crescer. Vai ter brigas constantes para o resto da vida, não vai funcionar. E por isso que ele trata a esse respeito. Isso é importante, mas não é o tema que nós vamos falar, só para a gente entender porque muitas vezes as coisas dão errada e não funcionam. Eu peguei aqui um outro texto, né, que ilustra bem isso, o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 4. Irmãos conhecem, fala da mulher samaritana, né? Eu peguei alguns versículos para a gente meditar, o 17 e 18, na verdade. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 17 e versículo 18. Pedi os irmãos, por favor, pode ler, o irmão, a irmã que sentiu, que os irmãos vão participando. Foi o 16 que fica dentro do contexto, né? 16 a 18. A mulher respondeu e disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido. Mas perceba que um diálogo que Jesus trava com aquela mulher samaritana, quando está ali na beira do poço, os discípulos vão pegar comida e desenrolar da história, e ela vai dizer assim, Senhor, eu vejo que tu és profeta. E ele diz, olha, vai lá, chama teu marido e vem cá. E assim, Senhor, eu não tenho marido, né? E aí Jesus olha e diz, realmente, você não tem marido, mas tu já teve 5, né? E o que você tem, ou seja, a pessoa com que você está vivendo, não é o teu marido. Então, a gente percebe algumas coisas. Quando a gente olha aqui, parece exagero, eu não sei o que aconteceu com os 5 maridos dessa mulher, se foram mortos, se estavam vivos, se estavam separados, mas existe uma distensão, ela estava já no 6º relacionamento. E, por mais incrível que pareça, nos dias que nós vivemos, existem pessoas que estão por aí, né? Já casou uma, separou, 2, 3, 4, morreu alguém, e assim vão indo, e o casamento não dá certo. E pode casar 20 vezes que não vai dar certo. Por que será? Será que o problema é o outro, ou será que está na pessoa? E aqui a gente observa, eu acho interessante esse texto, que muitas vezes é só falar às pessoas, mas não há necessidade de se casar no cartório. Não, será que não existe? Porque quando a gente olha a esse respeito, a gente percebe o seguinte, olha, tu teve 5 maridos, oficial, 5 maridos era teu. Este que tu vive agora não é teu marido. Perceba que ela tinha um relacionamento, provavelmente fixo, não deveria ser não sei quanto tempo, mas é que não é teu marido. Então, muitas vezes as pessoas dizem, olha, ligado com fé, casado não é bíblico, né? Isso não é coisa bíblica. No livro de 1 Coríntios, do capítulo 7, ele dizendo assim, que cada um tem a sua, por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher e a mulher o seu próprio marido. O que é próprio? O que nos dá a certeza de que alguma coisa pertence a gente, é de propriedade ou que é próprio daquela pessoa? Primeiro, o que diz para você que o seu nome próprio é seu mesmo e não é de outra pessoa? O primeiro documento, o registro no cartório. Nasceu a criança. O que diz que aquele nome é daquela pessoa mesmo? É o registro dele. Quando você compra um veículo, né, uma das primeiras coisas que se deve fazer, tem pessoas que não fazem, depois gera um problema para isso. O que prova que o veículo é seu? O documento, recibo de propriedade. Eu tenho o recibo. Se você só vendeu e você não transferir, ele não é seu. Em caso de falecimento da pessoa, é do outro, né? A pessoa entra na justiça e pede, eu sei que ele abre mão, mas se ele pedir, é dele. O que prova que você tem a propriedade de uma casa, de um terreno? Registrada.
Só a escritura sem registro não prova que é seu. Se você for lá no cartório, fizer uma escritura, vai no tabelião, faz a escritura, todo mundo assina e não registra no cartório de registro, não prova que é seu. Apesar de você ter um documento, um contrato de compra e venda, é lógico, se for na justiça, você vai dizer que você comprou. Mas todo mundo que for lá no cartório descobrir de que é aquela propriedade, vai descobrir que pertence àquela que está registrada. Inclusive, se ele tiver dívida e for penhorar, vai penhorar, mesmo que ele já tenha vendido, porque no cartório consta registrado o nome daquela pessoa. Então, quando a gente pensa, o que é um próprio marido? Como é que a gente prova que alguém é marido do outro? Eu tenho filho com ele. Irmãos, não é isso que prova. O que prova, tem um monte de gente que tem um monte de filho com um monte de gente, não é marido de mulheres, vão brigando na justiça porque quer a pensão, mas a pensão para a criança e não o bem para a própria pessoa. O que prova? Um documento chamado certidão de casamento. Olha, prova. Você é casado? Sou. Cadê? Está aqui. Então é o próprio marido. É isso que diz a palavra de Deus. Então perceba que a mulher teve 5 maridos, pelo que a Bíblia diz, próprios, Já tivesse 5, mas o que você está agora, esse não é teu, não, É o 6º, mas não é teu. Então perceba que o relacionamento não é algo fácil, nunca foi algo fácil. Mas por que o casamento nunca foi algo fácil? Porque o diabo sabe exatamente aonde ele mexe. Tem um texto, de Amós 3:3, que muitas vezes as pessoas gostam de usá-los, Vamos ver o que diz Amós 3:3. Eu peguei vários textos aqui e a gente pode trabalhar de forma diferente, conforme Jesus nos concede, tá? Olha que coisa interessante. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Os irmãos acham que dá para andar juntos se não estiver de acordo? O que é o acordo? Uma aliança. Quando vocês entram num acordo, significa que vocês concordaram em alguma coisa. Houve um acordo. Embora nem todo acordo vai dar um fim muito bom, nós estamos de acordo. Como eu estou dizendo isso? Pastor, está falando que mesmo de acordo pode ser que dê errado? Claro, observe, Ananias e Safira fizeram um acordo, Eles se acordaram. Qual que era o acordo deles? Mentir. Um acordo de mentira. Olha, vão lá, a gente fala que vendeu por tanta propriedade, você confirma? Confirma. Pode falar? Posso. Foi lá, por quanto vendeu por tanto? Chegou o marido depois, por quanto? Foi tanto. Foi isso mesmo? A mulher, o marido primeiro, depois a mulher, foi. Olha, o teu marido já morreu porque mentiu, agora você vai morrer porque você mentiu de novo. Então perceba que, mesmo eles estando de acordo, o acordo não era algo muito bom. Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente faz um acordo também, mesmo com a mulher, Observa que o acordo que Ananias e Safira foi feito entre o casal e levou à morte dos dois. Temos um acordo também que levou a uma condenação para todo mundo. Qual foi o acordo? Adão e Eva, Deus falou assim, não come desse fruto. Tá bom. A serpente vai lá, engana Eva, Eva pega, oferece para Adão. Adão entrou em acordo com ela, tá bom, já que você está me oferecendo, eu vou comer, porque ele não comeu forçado, Eva não amarrou ele, Eva não socou na boca dele à força, ele comeu por vontade própria, e aquilo levou também a condenação. Então perceba, olha, nosso casamento dá tudo certo, porque a gente está sempre de acordo, está levando vocês para a morte. Então, às vezes precisa ter um desacordo aí, para que possa ter um novo reacordo, para que possa ser acordado de acordo com a vontade de Deus. Então isso é importante para a nossa vida, ter isso na nossa vida. Não é porque o casal está de acordo que está tudo certo. Se estiver de acordo com desacordo com a palavra de Deus, também não vai dar certo, vai dar errado também. Então o acordo precisa ser de acordo com a vontade de Deus, para que possa ser acordado algo de bom. Então é importante para a nossa vida entender isso, Irmãos, eu gosto sempre de ler um texto no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 31. E eu espero que cada um dos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham também pelas redes sociais, possa entender e eu dar uma resposta para essa
pergunta, né, que eu sempre costumo dizer o seguinte: esse dia nós fomos fazer uma palestra com os irmãos, eu disse: irmãos, como é que anda o casamento aqui? Quantos aqui que está com um casamento muito bom? Quantos está com casamento bom? Quanto está com casamento mais ou menos, né? Casamento ruim? Como é que tem que ser o casamento, de acordo com a palavra de Deus? Vamos ver aqui, Gênesis 1:31. Veja, tudo que Deus fez não é bom, é muito bom. Tudo que Deus fez. Aos casados pergunto eu: seu casamento está bom? Se o seu casamento está bom, ele está ruim, né? Como assim, pastor? Porque ele não pode estar bom. Seu casamento tem que estar muito bom, porque foi Deus que fez. Então, se ele estiver bom, ele está abaixo do padrão de Deus. O padrão de Deus foi feito para que seja muito bom. Irmãos, põe uma coisa na cabeça: ninguém que tem um casamento muito bom encerra o casamento. Ninguém que tem um casamento muito bom termina o seu casamento. Por que as pessoas terminam o casamento? Porque está muito ruim, né? Ele saiu do muito bom, ficou mais ou menos, ficou ruim, e agora está tão ruim que está insuportável, então precisa separar. Perceba que vão se descendo as escalas. Então, quando o casamento está bom, a gente precisa acordar e verificar que alguma coisa não está legal, alguma coisa está ruim, porque ele não está muito bom mais. Então, de quem que é a culpa, né? Se nós perguntarmos para a mulher vai dizer que a culpa é do diabo, né? Se nós perguntar para o marido vai dizer a culpa é da mulher, né? Porque foi isso que Adão e Eva fizeram e serve da mesma forma, né? E vai ser difícil dizer: olha, meu casamento não está legal porque eu sou muito ruim, eu sou uma pessoa que sou impaciente, eu sou uma pessoa que não sei me comunicar, eu não sei me expressar. Eu nunca vi ninguém falando isso para mim. Quando alguém está com um problema no casamento, diz assim: pastor, precisa ir lá conversar lá com a minha esposa, porque eu não aguento mais ela, né? Você chega lá: irmã, o que está acontecendo? Pastor, esse meu marido, Deus me livre, né? Então a gente olha para o problema é sempre do outro, nunca é o da gente. E quando o problema é do outro, a gente não tem como resolver, porque o problema é do outro. Mas quando a gente entende que o problema é nosso, fica mais fácil. Então perceba que o que Deus fez, ele tem que ser muito bom. Foi Deus que fez o casamento. Eu costumo dizer sempre aquele texto, né, de Mateus 5, né, 20 e pouco lá, aquele lá, o 17 também, que ele diz assim: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu não pode ser separado. Mesmo que o juiz separa, mas não é o que Deus quer. Então o homem nenhum pode separar o casamento, porque Deus uniu. E as pessoas às vezes assim: mas o meu casamento acho que não foi unido por Deus não, né? Porque ele não está bom desse jeito, né? E a gente observa para cá e veja se, olha, o que é um casamento que Deus uniu, irmãos? Como é que eu sei que Deus uniu? E se estiver discordando, então não foi Deus que uniu? Ou porque a gente está desajustado? Né? Então, você sabe o que é o casamento que Deus uniu? O que a Bíblia fala? O que é casamento? Deus fez homem, Deus fez mulher, deixa o pai e a mãe, não é para deixar o esposo, não é para deixar a esposa, deixa o pai e a mãe. Então é solteiro, então ele pode casar. Já foi casado, por que separou? Aí entra em regras de exceção que nós vamos citar hoje aqui. Mas o que é? Um homem e uma mulher solteiro uniu, dois homens não é Deus que uniu, duas mulheres não é Deus que uniu, não tem jeito de ser, porque é contrário à natureza, é isso que diz a palavra de Deus. Mas um homem e uma mulher desimpedidos casou, Deus uniu, porque está de acordo com a vontade de Deus. Mas era julgo desigual, um era crente e outro era católico, por exemplo, era espírita, né? Vocês vão ter muito problema porque está em desacordo com a palavra de Deus. Mas agora vai ter que fazer dar certo, porque mas Deus não uniu. Agora aguente firme, né? Vai até o final. E, como eu disse, pode demorar um pouquinho. Então que a gente possa entender que, olha, o que é a vontade de Deus? E por que eu estou citando isso? A gente vai dizer como é que Deus fez o casamento. Vamos dar uma olhadinha aqui logo no livro, capítulo 2 de Gênesis. Deus vai criando tudo. Vamos ler do versículo 18 primeiro.
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe corresponda. Ele que responde. Nossa tradução ele fala um pouquinho diferente, mas vamos lá, né? Não é bom que o homem esteja só. Perceba que Deus, ele cria todas as coisas, ele cria só o homem, ele faz só o homem. O homem estava só. E Deus olhando assim, olha, não é bom o homem ficar sozinho. Por que que não é bom ficar o homem sozinho? Dentro do contexto que nós lemos assim, porque para todo ser vivente, todos os animais, tudo que existia, Deus já havia feito o casal, já havia feito tudo. E o homem estava sozinho, ele falou, o homem também não é bom ficar só. E aí o que ele faz? Já que para o homem não ficar bom, não ficar sozinho, não é bom para ele ficar sozinho, na sua infinita compaixão, com dó de nós homens, o que ele faz? Ele não fala nem mulher por enquanto, ele diz assim, ó, uma ajudadora, adjuntora. Eu preciso de alguém que o ajude. Então perceba, irmãos, quando ele falou assim, olha, que Deus uniu, como é que a gente sabe para não entrar em julgo desigual? Um dos princípios, desde o início do relacionamento, essa mulher está te ajudando ou está te atrapalhando? Está atrapalhando, vai depois se casar melhora. Tudo depois do casamento, ele sempre amplia. Se é bom, fica melhor ainda. Se é ruim, fica pior ainda. É assim que as coisas acontecem. Olha, se não está dando certo já antes de casar, não adianta casar que vai piorar. O que Deus faz aqui, olha, eu vou fazer alguém que esteja lhe ajudando, não lhe atrapalhando. Isso é importante na nossa vida para o servo de Deus. A gente olha, irmãos, eu ouvi alguém falar, ele falou num tom de brincadeira, mas é verdade, né? Olha, com quem que a galinha se casa, né? Se relaciona? Com o galo, né? Com quem que o coelho casa? Com a coelha. E aí o crente vai casar com quem? Tem que ser com crente, porque se ele casar com ímpio não vai dar certo. Olha, os animais entendem isso, né? Que ele só casa com pessoas do mesmo gênero. E a pessoa olha assim, eu sou um cristão, mas minha esposa é uma ímpia, vai dar tudo certo. Não, o gênero não bate, não tem jeito, tem que ser com um cristão também, para que funcione. Ele assim, olha, vai ser feito alguém que esteja diante dele para lhe ajudar. Esse é o primeiro ponto. E aí fica uma reflexão para nós, as mulheres. Você tem ajudado o seu esposo? Aí alguém diz assim, não, mas ele não deixa eu ajudar. É um problema dele, né? Mas você precisa deixar, né? Eu não faço nenhuma questão que minha esposa me ajude, fico tranquilo em relação a isso, né? Eu só não deixo ela ajudar a pagar nas contas, eu não gosto que ela pague, eu prefiro eu pagar, né? E às vezes até briga, né? Porque eu entendo que é obrigação minha como cabeça, eu entendo porque Deus fez pessoas e colocou em lugares estratégicos. Olha, o homem tem obrigações, a mulher tem obrigações, cada um cumpre com o seu dever. 1 Coríntios diz assim, o homem pague para a mulher. Nós vamos ler o texto. Perceba que no casamento o homem deve para a mulher e a mulher deve para o marido. Um casamento, quando você casa, se você não tem dívida, você passa a possuir uma dívida eterna, né? Ou pelo menos enquanto estão vivos, tem uma dívida um para com o outro para o resto da vida, um para com o outro. Então, porque cada um tem os seus deveres dentro do casamento. Então, olha, cada um cumpra com o seu dever que tem dentro do casamento. Então ele diz assim, olha, e vai fazer para ajudar. Versículo 21, vamos pular para o 21. Só lembrando os irmãos, como é que o homem foi feito? Então o Senhor Deus fez cair no solo pesado sobre Adão, e esse adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então, como é que Deus fez a mulher? Perceba, mas e o homem? Como o homem foi feito? Do pó da terra, Deus fez o homem. A mulher, não. Deus fez o homem diferente da mulher desde a criação. Fez o homem do pó da terra, soprou sobre ele o fôlego de vida, ele foi feito alma vivente, já era um ser humano. Deus então faz com que caia um sono pesado, foi pesado, imagina, fazer uma cirurgia, arrancou uma costela, ele não acordou, foi um sono pesado mesmo. Tirou uma costela, no versículo 21, da costela que o Senhor tomou, do homem formou uma mulher e trouxe Adão. E disse Adão, esta é agora ossos dos meus ossos. O osso da mulher veio da onde?
da costela de Adão, então era osso dele e carne da minha carne. Por quê? Não foi feito da mesma forma, então foi feito da carne dele, será chamado varoa, por quanto do varão foi tomado. Então perceba que eu digo sempre aos irmãos também, olha, quando a gente casa, a gente o máximo que pode escolher, a mulher escolhe o marido escolhe a mulher, e a família? Ninguém escolhe família, ela vem junto, né? Então a família vem junto, mas, e toda a família, o pai, o sogro, o tio, o primo, é tudo família. A esposa, que grau de parentesco tem com o esposo? Não tem grau de parentesco. O único nesse relacionamento que não é parente é marido e mulher. Não são parente? Não, não é parente. Por que não é parente? Porque é um só. Os outros todos são dois, né? Mas essa é a única soma, que 1 mais 1 é igual a 1, não são dois. E é o que ele diz assim: portanto, deixa o varão, seu pai, sua mãe, apegar-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E por isso que nós vamos ler o texto mais para frente, assim, aquilo que Deus juntou não separa o homem, porque, irmão, não tem jeito. Se existia duas carnes, que foi juntada e se tornou uma carne, o exemplo que eu costumo dar sempre é que quando você pega lá, vai fazer um bolo, você tem lá, vamos pegar só 2 ingredientes, né? Você pega a farinha e você pega os ovos. Enquanto você não junta farinha com ovo, o que você tem? Farinha e você tem ovo. Você quebrar os ovos e misturar na farinha, e depois você descobre que você não tinha o restante dos ingredientes, fala assim, eu não vou fazer o bolo agora não. O que eu vou fazer? Eu vou separar o ovo da farinha e outro dia eu faço. É possível? Por quê? Não tem farinha e não tem ovo, tem uma massa de farinha com ovo. Não dá para separar. O que é o casamento? A massa de farinha com ovo, né? Pensa nisso. Não tem jeito de separar mais. Se você tentar tirar, você vai ter massa de farinha com ovo para lá, massa de farinha com ovo para cá. O casamento separado é a mesma situação que acontece. Por isso assim, olha, os dois é uma só carne. Então, é o primeiro princípio que a gente precisa entender, que esposa é uma só carne. Por isso que Paulo escreve, falando a respeito da Cristo e a igreja, que existe um grande mistério entre Cristo e a igreja. Mas não é só entre Cristo e a igreja, irmãos, que tem esse mistério. Às vezes a gente não entende esse mistério, porque Paulo escreve lá em Efésios 5, né? A gente vai ler daqui a pouquinho, é que eu estou lembrando só para a gente ganhar tempo, senão o tempo não dá, é que a gente observa o seguinte, olha, por que o marido deve amar a sua esposa? O que Paulo fala lá em Efésios. Mesma carne. Aquele que não ama a sua esposa, ele não ama a si próprio. Perceba o grande problema que está nisso tudo, porque é uma só carne. Se eu não amo a minha esposa, eu não me amo, né? E eu faço uma pergunta para todos nós que estamos aqui: tem alguém aqui que ama a si próprio? Né? Ou tem alguém que fala assim, eu não me amo, olha, eu me odeio tanto, que eu estou com tanta raiva de mim, que faz 2 semanas que eu não tomo banho, faz 2 semanas que eu não como, faz 2 semanas que eu não durmo, só para poder ficar me atazanando minha vida. Tem alguém aqui que está sem comer, não vamos falar de banho não, né? Tem alguém que está sem comer, né? Esse tempo todo? Não fica, porque se tivesse sem comer esse tempo todo, sem banho talvez estaria aqui ainda, mas sem comer, né, não estaria mais aqui, estaria morto. Então, assim, o que ele está tratando? Olha, ninguém aborrece a sua própria carne. Lá ele diz assim, antes alimenta e cuida. Perceba isso, quando você está dormindo de madrugada e você acorda com fome, morrendo de sono, muitas vezes a preguiça é tanto que a gente não levanta, né? Mas quando você está com a fome tão grande que você não consegue dormir, o que você faz? Vai assaltar a geladeira de madrugada, né? Estou com uma fome, preciso comer alguma coisa, vai lá revirar, porque como é que eu vou passar a noite com fome? Não tem jeito de eu passar a noite com fome, eu preciso me cuidar. E a esposa, é esse tratamento que Deus espera que seja dado reciprocamente entre um e o outro, porque alguém pode dizer assim, a Bíblia mandou que o homem ame, mas a esposa tem que ser sujeita. Pois é, mas a mulher precisa amar? Precisa. Paulo não escreve lá para Timóteo, né? Que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem prudentes, a amar os seus maridos. É Tito ou Timóteo? A gente precisa confirmar lá, que acho que é Tito, né? Se alguém puder dar uma verificada, Timóteo, a maneira de falar é Timóteo mesmo. É isso mesmo. Está vendo? É isso aí. É bom que os irmãos leiam a Bíblia, a gente não consegue errar, nem que queira, né? Os irmãos não deixam. Então a gente olha para cá e vê, irmãos, olha, a mulher precisa amar seu esposo também. E eu estou tratando isso, eu vou pegar um outro versículo, se o casamento tem a ver
com Cristo e a igreja, olha o que Filipenses fala de Cristo e a igreja e vê se isso não aplica também dentro de um casamento. Filipenses capítulo 2, a gente vai ler 7 versículos aqui, entendendo que nós estamos falando aqui de Cristo e igreja, e se ele compara o casamento de Cristo e a igreja como marido e mulher, isso não se aplica também dentro do casamento entre homens e mulheres? Filipenses capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Até aqui. Perceba, pastor, isso aqui não fala de casamento. Não, não fala. Está falando de Cristo, está falando da igreja. E aqui, Paulo falando para a igreja, disse: irmão, se existe algum conforto em Cristo. Deixa eu mudar isso aqui. Se existe uma comparação com casamento, existe um conforto no seu casamento? Existe consolação de amor ou só de intriga? Existe comunhão entre o casal? Tem entranháveis afetos? O que é um afeto entranhável? Entranhável, o que é entranha? Dentro, lá do fundo, afetos lá do fundo, vindo lá de dentro, sinceros, entranháveis afetos e compaixão. O que é compaixão? Cuidado com o outro, não é isso que é uma compaixão? Está com sentir que o outro precisa e você não deixar o outro sem atendimento. Completar o mesmo, ou completar o meu gozo para que sintais o mesmo. Dentro do seu casamento, vocês sentem a mesma coisa? A direção, os objetivos, é da mesma forma? Ou cada um pensa de uma forma diferente? Tem o mesmo amor um para com o outro, o mesmo ânimo, sentem a mesma coisa, entende que faz parte do mesmo projeto, ou cada um luta para um lado, Isso é importante, irmãos, porque, volta a falar, está falando de Cristo e a igreja, mas Paulo compara o casamento da mesma forma, que Cristo com a igreja, o marido e a mulher. Então, a gente trazendo essa figura dentro do casamento, precisa acontecer a mesma coisa. Sente o mesmo coisa, vocês a mesma coisa, estão puxando pelo mesmo lado. Lembra quando a gente era criança, que a gente brincava de uma coisa chamada de, como é que era aquela corda, cada um puxava de um lado? Cabo de guerra. O seu casamento é como um cabo de guerra, cada um puxa para um lado. O que acontece com um cabo de guerra? Um ganha, outro perde. Sempre. Um ganha, outro perde. E num casamento, se um ganha e outro perde, e a carne é a mesma, significa que o quê? Que está sempre os dois perdendo. Porque é a mesma carne. Então, se um ganha e outro perde, o casamento é aquela sociedade que ele era chamado do tal do ganha-ganha. Porque o ganha-ganha é quando os dois ganham e todo mundo fica feliz. E evidentemente que às vezes os objetivos ele não é alcançado rapidamente, do mesmo jeito, um quer comprar um carro vermelho e outro quer o branco, E aí, como é que faz? Vamos comprar um cinza, aí não fica nem branco nem vermelho. Ou entra no acordo, porque então compra 2 carros, um de cada cor, então está tudo certo, resolvido. Mas como é que resolve essas coisas? Os conflitos estão muitas vezes da gente que olha o nosso próprio interesse. Ele diz assim: nada façais por contenda. Dentro do seu casamento, você faz muitas vezes alguma coisa para contender, só para contrariar a outra pessoa? Ou por vanglória? O que é vanglória? Você querer se aparecer, falar: não, está vendo aqui, comigo é do meu jeito, E a gente olha para essa forma aqui, mais que a gente deve se fazer por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, ou seja, um precisa achar que o outro é superior a ele, não no sentido de quem manda mais, não é isso,
Mas quando a gente considera o outro superior, vamos fazer um exercício mental aqui, né? Quando você chega lá no seu serviço, né, e o seu subordinado, você precisa dar uma ordem para ele, como é que você dá essa ordem, né? Ó, vai lá, faz isso e pronto, se não fizer, eu te mando embora, hein? Pronto, caso resolvido, eu mando aqui, né? E quando chega o patrão? Ó, não estou gostando desse jeito, não, se você me dá um aumento, eu vou embora, hein? Não é assim que a gente faz? Não, rapaz, como é que tá tudo bem? A gente já muda o relacionamento, porque ele manda mais, né? Se a gente tomar cuidado, ele dispensa a gente, ele tem mais poder. Então, quando ele está falando aqui, não é que precisa ter mais poder, mas que a gente considere o outro superior a nós mesmos. Aí o versículo 4, não atende para um que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. A gente olhar, você tem tido essa preocupação com o outro ou só com você mesmo? Né? A gente tem lá o carro, aí eu vou de carro, a mulher vai a pé, a mulher vai de carro, eu vou a pé, cada um com o seu problema, né? Ou que a gente vê a necessidade do outro, então cada um atende porque é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que existiu em Cristo Jesus, que houve em Cristo. Porque ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, esvaziou-se, deixou a sua razão de lado. Dentro do casamento, às vezes você quer ter sempre a razão, não vai funcionar, não vai dar certo. Isso é importante para a gente entender, né? A gente vê. E tem uma palavrinha, irmãos, que eu gosto muito, né? Que chama-se empatia. Não sabe o que é empatia? Quem não sabe? Isso. Empatia, se colocar no lugar do outro. Se fosse comigo, como eu gostaria que eu fosse tratado? Se eu gostaria de ser tratado assim, o que eu devo fazer? Tratar desse jeito o outro. É isso. E é difícil eu tratar a minha carne do jeito que eu gostaria de ser tratado? Não, eu faço com o maior prazer, né? Imagina que você está com vontade de comer uma bela comida, sei lá, uma picanha, né? E aí você chega lá e tem um prato de picanha. Você fica revoltado porque você tem que cortar a picanha para comer? Não, né? Você está querendo comer, então assim, não tem problema, né? Mas se for para o outro, problema dele, né? Não tem nenhum problema, não é comigo mesmo. Então a gente olha para isso aqui, é fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse para nós. Sei que o texto, você vai falar, pastor, mas a gente sabe de tudo isso. Olha que legal. Se a gente sabe de tudo isso, né? Irmãos, eu separei aqui umas coisinhas que eu acho bastante interessante, e porque a gente ouve no dia a dia, né? Vê no dia a dia, e aí, como eu disse aqui, eu vou citar algumas coisinhas aqui. Os irmãos, não entenda que é para os irmãos, se couber para os irmãos, amém, mas eu não estou citando ninguém daqui específico, tá? Alguns casos que a gente ouve, acompanha e às vezes aconselha pessoas que têm esse problema. Mas olha que coisa interessante. Eu vou dar um exemplo que eu escutei alguém dizendo esse dia. Falou, olha, eu sou uma pessoa que homem por natureza, irmãos, não gosta de esperar, né? Tem algum homem que não liga de esperar? Falou, eu adoro ficar numa fila, né? Quem de homem que gosta disso? Ninguém? Ninguém gosta. Homem normalmente não gosta, tem pouca paciência para isso. Homem, por exemplo, que os irmãos já viram homem gostar de ir no shopping e ficar olhando vitrine? Experimentando 200 roupas para comprar uma? Não, homem normalmente é o seguinte, ele passa, ele viu, ele compra, né? Se ele gostou, gostou, eu compro. Mas aí a mulher fala, na loja lá estava mais barato. Mas eu passei aqui, gostei, comprei, está tudo certo. Eu nem vou saber que na outra é mais barato porque eu não pesquiso. A mulher normalmente, ela compra e continua pesquisando, porque ela fica com raiva porque na loja do lado estava mais barato. O homem não sabe disso, porque ele comprou, acabou, está resolvido, né? Então, se ele gostou, compra, está tudo certo. E aí eu ouvi alguém dizer outro dia, olha, eu tinha combinado com a minha esposa, ela queria ir no salão de beleza, mas lá é um lugar muito difícil de parar, então eu combinei com ela, falei, olha, eu vou te levar no salão, e eu te deixo lá, não tem problema, você pode passar a tarde inteira lá, mas quando você acabar, já estiver pronta, aí você me liga que eu vou te buscar, mas na hora que eu chegar, você já vem porque não tem lugar de parar. Tá bom, combinado? Combinado. Foi, passou um tempo, aí ligou, já está pronto, mas você já está, me espera aí na frente, tá bom, já estou indo. Quando ele chegou lá, que lugar difícil, parou em fila dupla, a mulher lá dentro conversando, deu uma buzinadinha, ela falou assim, né? Aí ele
olhou, buzinou de novo, a mulher, era, né? E assim, ele pensou, ficou meio nervoso, e daí ele disse que veio um pensamento, falou assim, se fosse a mulher do meu patrão, eu ia brigar com ela? Eu não ia brigar com ela. Então, deixa para lá. Quando ela entrou, oi, tudo bem? Você ficou bonita, né? Eu morrendo de raiva. Eu falei, mas se eu falar, ela vai brigar comigo, né? Então, assim, considerar o outro superior. Se fosse a mulher do meu patrão, não ia brigar com ela. Então, larga para lá, não vai resolver, né? Então, a gente entendeu, ele deu esse exemplo, eu achei muito interessante, porque muitas vezes está certo, mas você sabe que eu não gosto disso, por que você continua fazendo isso? E gera uma discussão. Evidentemente que a mulher podia ajudar um pouquinho também, né? Mas quando a gente olha em relação a isso, olha que coisa interessante. Eu não sei se acontece, eu não estou dizendo para o salão, que os irmãos levam ninguém para o salão, mas quantas vezes pode acontecer? A gente gosta de vir no culto, chegar mais cedo, e a mulher não se apronta, e a gente está ficando nervoso, e aí de repente já vem brigando no caminho, hora que entra no culto aqui, está todo mundo cantando, glorificando, você está assim, mulher, o que você fez eu fazer, que vergonha que eu estou. Ele perde a bênção de Deus, não vai resolver nada. Não era melhor, Senhor, me perdoa, queria ter chegado no horário, mas tu sabes, né, a mulher que tu me deu, né? Então, fica mais fácil, né, porque não vai resolver. Então, a gente tratando, irmão, esse tipo de coisa aqui, porque muitas vezes o diabo lança para a gente uma seta e a gente pega logo, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, olha, considera o outro superior a si mesmo. Se fosse o superior, você não ia brigar, então, tá bom, deixa para lá, não vai resolver brigar. Poderia melhorar a comunicação da outra hora, falou, talvez não ficou muito claro, se me liga só quando você estiver pronta, né? Às vezes tenta de uma outra vez de novo, né? Mas aí se não der certo, de novo, não tem problema nenhum. Então é interessante, eu achei muito interessante esse exemplo. Eu sei que não é de ninguém aqui, porque nenhum marido foi buscar mulher no salão de beleza, né? Eu acho, né? Que estava lá, porque ele estava lá maquiando, né? Não era o caso das irmãs aqui, né? Olha que coisa interessante. Outro dia eu estava conversando, né, com alguém sobre assim, perguntou, olha, o seu marido está em casa? Ele falou, não está, ele vai demorar. Eu não sei nem para onde ele foi. Ah, mas ele não falou? Não, ele não fala para onde ele vai. E eu fiquei pensando assim, irmãos, é mais ou menos igual à igreja, né? A gente fala para os irmãos, quando os irmãos vão viajar, não precisa pedir para viajar, só comunica, né? E os irmãos, parece que se ele for comunicar, ele estaria pedindo. Vai que o pastor fala que não é para eu viajar. O pastor não vai falar isso, irmãos. Pode comunicar que está viajando, o pastor ora, o pastor faz carta. Hora que chegar na cidade, entrega a carta para outro pastor fala assim, nossa, que irmão obediente, ele até trouxe a carta, né? Fica até bonito, né? E aí eu achei isso interessante, porque muitas vezes isso acontece nos casais, né? A gente fala, eu sou marido, para que eu vou falar para minha mulher para onde que eu vou? Aí ele sai, sofre um acidente, no outro dia diz assim, cadê seu marido? Sei lá, ele nunca fala para onde ele vai mesmo, né? Aí vai descobrir no outro dia, estava lá no ML esperando ser reconhecido, né? Espero que não, mas só um exemplo, tá? E isso pode acontecer. Então, eu achei, assim, eu não sei, talvez a irmã, talvez o irmão não liga, né? Às vezes eu chego em casa, minha esposa não está, não avisou, eu também não me preocupo, né? Que eu sei que ela está na casa próximo ali, logo ela chega, né? Mas eu vejo assim, olha, não custa nada a gente dizer, olha, eu estou indo fazer uma visita, eu não sei para que casa que eu vou direito, mas até o final do dia eu chego, né? Então, porque se perguntar para ela, olha, ele foi fazer visita, no final do dia ele está aí, né? Então está tudo certo, eu acho, né? Não sei se as irmãs me incomodam com isso, né? Mas se a gente tem a preocupação e gostaria de saber o outro, tá? Eu acho que não custa nada, nós como servos de Deus, não é pedir para sair, será que eu posso ir na casa do irmão fazer uma visita? Irmão, não é isso, né? Olha, eu preciso fazer uma visita, eu estou indo lá, você quer ir comigo? Né? Que às vezes até a esposa gostaria de fazer uma visita junto com o irmão. Meu irmão, eu não quero levar minha esposa, então eu vou sozinho, né? Então é uma questão de problema. Se a gente é um casal e é a mesma carne, eu não vejo nenhum problema, né? Então eu penso que isso pode ser um fato gerador de problema. Eu não sei se para algumas irmãs isso não tem problema nenhum, né? Tem alguém que fica feliz de não saber onde seu esposo está? Pode levantar a mão. Tem alguma irmã que fica feliz de saber onde seu esposo está? 3, 4, né? Então 5, 6. É quase todas, né? Algumas não ligam, então talvez seja acostumado, mas é só sugestão aqui para a gente pensar um pouquinho, irmã, né? Os irmãos não estão aqui, por isso eu posso falar. Uma vez eu estava conversando com a pessoa disse assim, olha, eu não fui porque minha mulher não deixou eu pegar o carro. Eu falei, como assim a mulher não deixou eu pegar o carro? Não, porque o carro foi financiado e está no nome dela. E ela disse que o carro é dela, a gente desentendeu, então não posso pegar o carro. Olha que interessante.
Mas você acha que o casamento dá certo desse jeito? Às vezes converso com minha esposa, tem o carro lá, está no meu nome, eu falo, o carro é seu. Eu falo, está no seu nome, mas é seu, não é meu, né? Eu posso pegar, você vai precisar do carro hoje? Não, pode usar. Eu peço para ela se eu posso pegar o carro dela, né? Porque apesar de estar no meu nome, eu casei, se eu separar, se morrer, o juiz vai falar que é dela. Então, assim, é dela. Apesar de não ter transferido, está no nome porque foi financiado e eu paguei o financiamento, porque se eu colocasse o nome dela, ela ia ter que pagar, né? Mas, independente, o carro não é meu. Então, a gente fala assim, não, mas o carro você não pode pegar porque está no meu nome, isso é meu. E eu não consigo, irmãos, entender isso, sinceramente. Assim, eu não vejo que, se somos uma só carne, né? Dentro disso aqui também, a gente vê, às vezes acontece, né? Pessoas, às vezes, você não veio no culto? Não, meu marido não quis me trazer, né? Mas por quê? Estava ocupado? Não, ele estava lá jogando água no carro e preferiu, o carro estava limpo, não quis sair com o carro, né? Fico olhando assim, irmãos, que coisa interessante, né? O marido não quis trazer no culto porque ele estava lavando o carro. O marido não quis, sei lá, levar para algum lugar porque o carro é dele, já havia desentendido, né? Eu não sei se isso acontece, que os irmãos vão entender, olha, é dos dois, não é? Se tiver financiado e a financeira vir tomar, quem fica a pé? Os dois. Não tem jeito, é meu, só eu que fico a pé, só você que fica a pé. Não, é os dois. Perceba que quando dá certo é os dois, quando dá errado é os dois, né? Então, olha o que isso acontece. É fatos que, espero que não aconteça com os irmãos, né? Mas acontece. Mas eu conheci um caso, há muito tempo atrás, inclusive a pessoa já faleceu. Então, acredito que não vai estar nem escutando a parte viva, né? Mas, o que aconteceu? Aconteceu um caso, uma certa ocasião, né? Não é nessa cidade, embora seja pessoas que talvez seja conhecido de alguém, casaram, mas eles tinham alguns problemas de incompatibilidade de tempero, né? O que é incompatibilidade de tempero? Aí o marido não gostava muito da comida da mulher, e a mulher parou de fazer comida para o marido, aí o marido cozinhava a comida dele e ela cozinhava a comida dela. Cada um fazia o seu cozimento. Mas isso foi gerando assim, um problema, porque, olha, já que cada um faz a sua própria comida, para que vai dormir junto? Se separou-se os quartos. Então, a casa é grande, tem um quarto para lá, outro quarto para cá, cada um dorme num quarto. Eles mudaram para uma chácara, então havia mais espaço, construiu-se uma casa de cá e uma casa de cá. Então, assim, agora é totalmente independente. Somos casados, mas você dorme nessa casa, come nessa casa, cozinha nessa casa e eu faço nessa casa. Uma certa vez, inclusive, a gente foi fazer a visita, tomamos café em duas casas, do marido e da mulher, que era no mesmo quintal, né? Eu estou falando para os irmãos, parece brincadeira, mas é verdade. Porque é a maneira que o diabo sabe trabalhar. Então, foi se separando, apesar de ser casado. Depois, ele ficou doente, teve um problema, ela cuidou dele até o final da vida dele, ele faleceu, mas eles viveram dessa forma, cada um numa casa, irmãos. Os irmãos acham que esse é o mesmo sentimento que existiu em Cristo Jesus? Será que esse é o padrão, né, de um casamento? Eu estou citando isso, que de repente não é exatamente o que acontece muitas vezes no nosso lar. Mas muitas vezes é brecha que vai se abrindo e o diabo vai trabalhando e primeiro se separa o prato, depois cada um come em horário separado, um come aqui, o outro come lá e vai se separando, e é o que o diabo precisa. O diabo, ele precisa só de uma brecha, ele não precisa de a porta aberta, ele nunca precisou de porta aberta, ele precisa exatamente de uma brechinha para que ele entre. E às vezes a gente coloca isso, e a hora que percebe, quando o casamento termina, as pessoas se puxa a vida, como é que isso aconteceu tão rápido, né? Vocês viviam tão bem, assim, você não sabe de nada, né? Oh, isso aqui já vem de tanto tempo, né? Estava lá, era só aparência, era só fachada. Fachada é um casamento falso. Casamento falso, tudo que é falso não é de Deus, né? Então perceba o que ele está falando em relação a isso, porque no meio evangélico isso é comum, na igreja de Deus isso não pode ser comum, porque é o símbolo do casamento Cristo e igreja. Cristo
nunca separou da igreja. As pessoas, o povo, igrejas, cidades, muitas vezes se separaram de Cristo, mas ele nunca separou da igreja. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a vontade de Deus nunca é essa, né? Então vai separando, a hora que você percebe já está tudo separado, né? Que mais? Acho que é mais ou menos isso que eu havia marcado para estar comentando com os irmãos, né? Sim. Paulo diz que os casados teriam tribulações na carne. Eu assim, faço uma observação que todo casal, a princípio, sempre tem uma divergência por uma. Assim, em casa, cada um tinha um modo de viver, mesmo cristão, de forma diferente. E quando casam, aí, como seria que Paulo disse, teriam tribulações na carne, por quê? Eu casei, fazia 7 anos eu trabalhava em um restaurante, eu era cozinheiro, por esses 7 anos, e minha esposa não sabia cozinhar, ela não sabia cozinhar, casando. E um certo dia, eu cheguei para ela e disse para ela, bem, como é para você fazer um bife mais molhado, né? Ela fazer muito seco. Coloca um tomatinho como a sua mãe fazia, faltou um pouquinho para ela jogar na panela da cabeça. Eu nunca imaginei que ela fosse ficar tão aborrecida de que eu falei dessa forma. Aí, com o tempo, eu passei a entender que ela não sabia cozinhar, ela não falou. Depois que ela falou, com o tempo, que ela não sabia pôr a quantidade de óleo no arroz, aquela coisa dura. Hoje, eu sempre digo, eu prefiro comer em casa do que no restaurante, porque hoje ela faz uma comida incomparável. Então, eu falo, muitas vezes, a princípio do casamento, tem essas divergências. E se muitas vezes ela fala, meu casamento é perfeito, não existe, porque eu sou imperfeito. Todo ser humano é imperfeito. Em casa, uma mulher é imperfeita. Soma um imperfeito mais imperfeito, o que vai dar? Imperfeitos. Só assim, voltando para a palavra, faz 35 anos que eu sou casado. Então, quer dizer, como cristão, a gente consegue vencer através da oração, através da palavra e continuar. Agora, eu era um tanto frustrado no início do meu casamento, eu achava que eu era o pior casamento que tinha, porque não dava certo a questão da cozinha, não funcionava. Só por causa da comida, mas aí começava pela cozinha, aí depois eu não funcionava. Mas aí, eu na oração, a paciência com a minha ensina, eu conseguia vencer e hoje. Eu tinha melhor cozinheira em casa. Eu acho que, assim, de repente, alguns casais, alguns irmãos podem ficar frustrados dizendo, poxa, mas o casamento tem que ser muito bom. Aí, de repente, vai ter que ser assim, não existe nenhum casamento perfeito. Agora, existe sim a melhor forma de que a pessoa procure melhorar, né? Ela perfeitamente. Eu estou procurando. Então, é o que o pastor falando, olha, casamento perfeito. A perfeição, irmãos, a gente só tem na glória, não tem perfeição aqui na terra. Mas a gente costumava dizer um velho ditado que a mulher tinha pego o marido pelo estômago, né? Que ela cozinhava muito bem. Mas isso mudou, né? Isso mudou. Hoje muitas, não, como disse, nem cozinham. Mas é por isso que a Bíblia diz assim, as mulheres mais velhas ensinem as mais novas a serem prudentes, boas donas de casa, a ensinar os seus maridos a amar o seu esposo, os seus filhos. Mas, apesar das imperfeições, né, a gente precisa estar feliz. Felicidade é possível. Eu não estou dizendo perfeição. E quando eu digo que não está muito bom, o que é uma coisa que ela não está bom? Imagina, eu conheço pessoas, os irmãos devem conhecer, é só passar aqui no final da tarde, quando a pessoa sai do serviço, ele para num bar, fica tomando cerveja com os amigos até 10, 11 horas da noite, só vai embora depois que ele está tão bêbado que ele chega em casa e já vai dormir, para não ver nem a cara da mulher, quando ele vê, ele nem sabe o que está acontecendo, porque o casamento é muito ruim, né? O que a gente precisa, olha, irmãos, se o casamento não está muito bom, a gente precisa fazer com que ele fique muito bom.
Isso é uma questão para o resto da vida, é ajuste para o resto da vida, né? Então, por exemplo, eu nunca gostei de abobrinha, eu como hoje abobrinha, mas não é porque eu gosto de abobrinha, mas a mulher faz, eu como, entendeu? Não tem problema, né? E eu estou dizendo isso para os irmãos, assim, os irmãos que eu já fui comer na casa de abobrinha, eu comi, não faço questão nenhuma, né? Mas eu como, sem problema nenhum. Não é o que mais me agrada. Mas eu também nunca reclamei por ela porque ela fez abobrinha. Por quê? Eu sei que também, às vezes, eu faço alguma coisa que ela não gosta. Então, assim, somos imperfeitos. Não é que tudo dá certinho, não é isso. Mas, apesar das nossas imperfeições, precisa ser muito bom. Eu preciso ter prazer de voltar para casa. Eu preciso ter prazer de quando chega um feriado para poder passar em casa. Tem pessoas que detestam feriado. Por quê? Meu Deus, eu tenho que passar o dia inteiro com aquela jararaca, né? Às vezes acontece isso, não dentro da igreja, pelo amor de Deus, né? Não é isso, né? Mas às vezes acontece, tem pessoas, eu costumo dizer que tem pessoas que gostam demais de fazer hora extra. Por quê? Ele vai chegar em casa mais tarde, ele vai ficar mais tempo longe de casa. Então, isso acontece. A gente não adianta de falar que não acontece. O que o pastor falou é uma grande verdade. Por quê? Você pega uma pessoa que foi criada num ambiente, que tem um costume, vai casar com uma outra que foi criada em outro ambiente, que tem outro costume, e vai juntar esses dois mundos, e isso tem que dar certo. Né? E vai dar certo brigando? Não. Se brigar, acaba. Não dá certo. Não funciona, né? Então a gente observa, eu às vezes, olha, a gente não leu, não vai dar tempo de ler isso hoje, mas assim, olha, Deus fez o homem de uma forma, Deus fez uma mulher de outra forma. Por que ele fez isso? Porque se fosse dois iguais não funciona, não tem jeito. Os irmãos já tentaram parafusar dois parafusos um no outro. Quem já conseguiu parafusar um parafuso no outro? A não ser que um seja de bitola menor, você faz um furo no meio, mas aí não é do mesmo, não é igual. Você pegar dois igual, ele não dá certo. O que dá certo? Um parafuso e uma porca. Aí você põe, ele dá certo. Porque eles são diferentes, mas eles se encaixam. O casamento é isso, são dois diferentes que existe pontos de convergência. Sabe? O que nos une? É isso que precisa ser trabalhado. O que tem problema? É o que precisa ser ajustado, é isso que precisa ser feito. O casamento ele não pode ser desfeito por problemas. Paulo diz, olha, melhor fosse que não casasse. Mas já que casou, faz isso dar certo, não separe. É isso que ele escreveu. Vai ter tribulação? Claro. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Solteiros, não tem quem é um solteiro aqui? O irmão está sozinho. O solteiro tem tribulação? Tem tribulação? Solteiro, você passa por tribulação? Dificuldade? Problemas? Não precisa responder, né? Então, veja o que Paulo falou. Não é que não passa, irmãos, mas é que vai passar juntos, né? A gente está junto nesse negócio aí. A criança nasceu, o problema é da mulher, não. A criança chora, os dois estão acordados. Quem são os pais? Embora a maternidade é da mulher, ela que tem o dever principal de alimentar, cuidar do filho, mas não adianta falar, não, a criança chorou a noite inteira e eu não estou nem aí que isso é problema seu. Mulher, a primeira pergunta, se fosse com você, o que você gostaria que fizesse? Empatia. Eu preciso tratar o outro do jeito que eu gostaria de ser tratado, porque é parte de mim, apesar de ser diferente. Apesar de ser diferente. Então a gente observa que mesmo existindo diferença, continua sendo a mesma carne. Olha que coisa interessante. Por onde entra o alimento? Pela boca. Como é que eu sei se o alimento está gostoso? Pela boca. Eu ponho na boca, ele entra, é por aqui que eu sei que ele está bom. Mas aonde vai parar o alimento? Imagina que tem pessoas intolerância à lactose. Ele gosta de leite. Passa na boca, é uma maravilha. Quando chega no estômago, tem pessoas que gostam de comer carne gordurosa? Pois é. Eu lembro uma vez, só como exemplo, irmão, de casamento, olha que coisa interessante, que a gente vai viajando nos pensamentos aqui. Eu lembro uma vez, eu era jovem ainda, né? Nós estávamos em Franca, a gente sempre ia no sítio que o Luiz tinha ali, passava ali uma vez, nessa época de Natal, foi feito lá um porco, eu comi uma coisa gordurosa daquela, e depois voltei para Ribeirão, os carros estavam cheios, voltei de ônibus.
Mas eu vim nesse ônibus de Franca para cá, com aquele negócio, fica ou sai, né? Porque apesar da boca ter gostado, o estômago não gostou. Ele queria tirar isso fora. Quando chegou na rodoviária, que aquilo, né, no terminal, na verdade, que existia ali na Praça 15, né? Eu fui lá no banheiro, aquilo lá soltou tudo, que maravilha. Eu passei 1 hora sofrendo. Aquilo saiu, foi um alívio. O casamento é exatamente isso. Tem coisa que um gosta demais, o outro não dá certo. Né? Apesar da minha boca gostar, olha que coisa nojenta isso, mas é isso que acontece. Apesar do casamento de um gostar de mais de uma coisa, mas se faz mal para o outro, o que eu tenho que fazer? Não fazer. O que a Bíblia fala? Olha, se você comer carne, escandaliza teu irmão, não é tua esposa, não. Se escandalizar teu irmão, o que você faz? Não come carne, pelo amor de Deus. Não, mas eu gosto, o problema é dela. Não dá certo, irmão, você não pode fazer isso nem com o seu irmão, quanto mais com você mesmo, é sua carne. Perceba porque o casamento não dá certo. É por isso, olha, principalmente no início do casamento. Mas eu comia lá a comida da minha mãe, é ótimo, você não sabe cozinhar, irmão, não é isso, né? A gente observa o seguinte, quantos anos sua mãe cozinhou? Olha, minha mãe faz 40 anos que cozinha. E a sua esposa, ela nunca cozinhou. Não dá para comparar a comida dela. Ela vai aprender, né? Então, a gente observa assim, que com o passar do tempo, essas coisas melhoram, as pessoas arrumam. Eu nunca tinha cozinhado, nunca tinha feito comida. Eu faço algumas coisinhas, né? E minha esposa, eu acho que é para ela evitar, ela fala que ficou bom, ela nunca reclamou, né? Agora, assim, olha, outra vez não precisa fazer isso não, acho que ela não gostou, então, não precisa fazer, falo, tá bom, né? Então, a gente vê que, eu tenho obrigação de cozinhar? Não tenho obrigação, mas na hora que eu gostaria de chegar em casa, eu gostaria de ter comida quente. Então, olha, ela não está aqui, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui que ela gosta, né? Então, não é depreciação isso, irmãos. É prova de amor. Prova de amor que eu estou falando é o seguinte, o que eu gostaria que o outro fizesse para mim? É isso. Mas a minha esposa é o quê? É minha carne, eu preciso tratar ela bem. Imaginou se ela resolve ir embora? Como é que eu vou fazer? Né? Então, só para ela não ir embora? É claro que é para não ir embora, não é? Porque se ela for embora, meu Deus, e aí como é que eu fico aqui? Eu não posso casar mais, eu tenho que ficar solteiro pro resto da vida, e aí fica complicado, eu tenho que tratar bem. E porque, não, mas a falha está nela, a mulher já estava no 6º casamento aqui, né? E eu estou dizendo isso, não sei as circunstâncias, a Bíblia não trata as circunstâncias, mas se você for procurar, você vai lembrar de pessoas que estão no 2º, no 3º, no 4º casamento e continua infeliz. Existe um ditado popular que diz assim, não importa você ser feliz, não importa se acertou na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª vez, vai tentando, uma hora você consegue, né? Não é isso que diz a Bíblia. Então, tem tribulação? É claro que tem tribulação. Vai ter problema? Claro. Vai ter divergência? Claro. Mas apesar da divergência, é muito melhor eu estar com a minha esposa que está sozinho, né? A gente observa isso, olha, vai viajar, vai para tal lugar, eu costumo dizer para ela, olha, chamou para tal lugar, você quer ir? Não estou muito afim não. Irmãos, irmão, não vai dar, né? Porque eu não vou sozinho, como é que eu vou sozinho? A não ser que for necessário, aí tudo bem. Às vezes eu trabalhava, precisava ir para Brasília, ficava lá um dia ou outro, às vezes para congresso não dava para ela ir, então eu tenho que ir trabalhar. Mas para passear, eu vou sair lá sozinho, não dou. Olha, eu casei, não dá. Alguém consegue sair, viajar e deixar a perna para trás? Não estou falando que a mulher é a perna, né? Não é isso, né? Ela é um lado inteiro, né? Então, olha, eu vou só com o meu lado esquerdo, deixo o direito em casa. Não dá, não tem jeito. O casamento é exatamente isso. Eu costumo dizer para as pessoas do casamento o seguinte, olha, você era solteiro, frequentava determinado ambiente, foi convidada para voltar. A sua esposa pode ir nesse lugar? Não, lá não é lugar para mulher. Então não é lugar para você que é casado agora. Mas a esposa também tinha o clube da Luluzinha, fazia coisas entre mulher. Mas olha, o homem, o seu esposo, não pode nem pensar em vir aqui. É a mesma carne, também não pode ir. Não é que a mulher não pode, as irmãs se reúnem aqui, só as irmãs. É claro que pode, mas não tem nada a ver. Vamos fazer uma reunião só de irmãos, não tem nenhum problema. Mas nós estamos falando que existem lugares, né, que não é apropriado para um sem o outro. Então não dá. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Mas está péssimo, melhora esse negócio, né? Eu lembro a pastora Daí dizia o seguinte, olha, ele trabalhava no banco e
todo ano juntava lá os gerentes, fazia o balanço do banco, e dizia, olha, teve um semestre lá, né, ele comentou que o resultado não foi muito bom, então traçaram novas metas, e aí passou o período, eles ultrapassaram a meta, falou, agora o gerente geral vai chegar, vai dar parabéns para todo mundo, né? O gerente chega, olha, melhorou, hein? Mas dá para melhorar mais, né? Mas não está contente com nada, né? É porque sempre dá para melhorar um pouco mais. Então, se a gente tivesse essa ideia de melhoria contínua, a gente observa que, irmão, se a gente pegar, nós que estamos casados aí há 20, 30 anos, e entendermos esse princípio, a gente vai perceber o seguinte, que hoje o casamento ele tem que estar muito melhor do que estava no primeiro ano de casado. Porque no primeiro ano de casado ninguém tinha experiência de nada. Todo mundo brigava porque achava que estava correto. Agora percebe que todos nós temos imperfeições. Então a gente precisa ser melhor, porque não é possível que depois de 30 anos a gente não conseguiu compreender isso ainda. Porque há necessidade de nós ajustarmos na Bíblia, de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Então, o casamento, ele vai mudando as prioridades ao decorrer do tempo. O primeiro ano de casado, porque qual que é a preocupação da pessoa? É sexo, casou para poder ter sexo. Aí está 90%. Depois de 50 anos, é lógico que não, já mudou a prioridade, não é isso mais a prioridade. Mas ainda precisa estar bom, porque a prioridade da experiência vai trazendo necessidades diferentes, né? E as pessoas eles vão mudando suas prioridades. O que é a prioridade depois de 30, depois de 40? Né? Já mudou-se o tempo, passou-se o tempo. Né? No primeiro ano, eu estava conversando esses dias com um rapaz sobre trabalho lá na empresa e tentando pegar outras coisas, montar outras coisas. Eu falei para ele o seguinte, olha, com 20 anos atrás, quando eu estava com 20 anos, eu precisava trabalhar, eu trabalhava até 2, 3 da manhã, porque eu precisava construir alguma coisa. Eu estou com 50 anos, eu não quero trabalhar 10 horas, 12 horas, eu quero aproveitar um pouco do que eu fiz, porque daqui a pouco eu morro, e o que adianta eu deixar as coisas aí? Não é isso mais, a prioridade mudou, inverteu. Então, assim, olha, você quer abrir uma nova empresa, entrar num outro ramo, surgiu uma oportunidade para fazer um treino lá em Goiás, eu falei, são 500 quilômetros. Você quer que eu vou daqui para Goiás a cada semana viajar 500 quilômetros para me ganhar mais? Eu não quero mais dinheiro. Não precisa de dinheiro? Lógico que precisa. Mas para mim está bom, eu não quero viajar 500 quilômetros. Aliás, eu não quero trabalhar 8 horas mais. E não trabalho, graças a Deus. Por quê? Eu precisava fazer isso quando eu era mais novo, irmãos. Eu precisava de casa, eu precisava de carro, eu já tenho. Para que eu quero trabalhar 8 horas mais? Não quero. Aliás, outro dia eu falei para a senhora, eu não quero trabalhar mais, estou cansado de trabalhar mais, eu preciso aproveitar. Né? Daqui a pouco eu brinco com os meninos, chegou o netinho aí, né? Daqui a pouco vocês têm que trabalhar e deixar o netinho para a gente brincar com eles, né? Porque senão daqui a pouco eles começam a correr, a gente não dá mais, tem que ficar sentado, porque não consegue andar mais. A prioridade muda, eu vou ficar trabalhando até 10 horas da noite para quê? Né? Deixa para o meu Edivaldo, está novo ainda, meu Edivaldo ali, né? Eu já cansei, já passei dessa fase. O que deu para construir, deu. O casamento, mesma forma. Agora, depois desse tempo todo, a gente chegar aqui com mesquinharia, né? Não, para minha esposa, você brigou comigo, agora você vai comer lá na sala que eu vou ficar na cozinha, né? Você dorme no sofá, eu durmo na cama, ou você vai para a cama, eu vou para o sofá. Não, eu vou dormir na cama do lado dela, né? E se ela não quiser ir? Bom, se ela não quiser ir, eu vou perguntar, mas por que você não quer deitar aqui? Só porque eu estou roncando, né? Faz parte, né? Essas coisas acontecem, né? Com o tempo vem isso também, né? Mas faz parte, mas eu não ronco sozinha, ela também ronca, então está tudo certo, né? E é tão interessante porque, para que eu vou sair do lado dela porque ela está roncando? Eu não, acordo ela e ponto, tá tudo certo, né? E a gente vai aprendendo a viver, né? Muitas vezes, nos primeiros períodos de casado, a gente acha que o marido é o cabeça, ele manda, e que a mulher obedece. A mulher acha que o marido ama, vai fazer tudo o que ela quer, né? E por isso que dá essas divergências, irmão. Não, isso não funciona, né? Então a gente observa que, se a gente entender o princípio da palavra de Deus, viu Deus que era muito bom. Perceba uma coisa, os irmãos acham que é bom servir a Deus? Eu digo para os irmãos, não é bom. É muito bom, é maravilhoso servir a Deus. Tem luta? Puxa, né? E se eu não estiver servindo a Deus? Nossa, aí vai ficar complicado. Então, o melhor lugar para estar na casa de Deus.
dá um problema daqui, e aí outra reclama dali, e outro acontece de lá, e outro vê um problema de lá. Mas a melhor coisa que tem está na presença de Deus. Não tem coisa melhor que estar na casa de Deus. Se a gente entender esse princípio e estar em casa com a esposa, é a melhor coisa que tem, né? Eu costumo dizer para os irmãos que quando eu estou em casa, minha esposa me chama de Jaques, né? Mudou meu nome, em casa eu chamo Jaques, né? Feriado, vou descansar hoje. Já que você está aqui, né? E aí ela pensa que eu sou encanador, que eu sou eletricista, e aí eu, para agradar ela, às vezes vou fazer, estrago mais, outra hora dá certo, né? A gente vai indo, né? Porque, não, é sério que a gente está falando, eles vão estar rindo. As irmãs pensam que todo homem sabe fazer esse serviço de encanamento, de eletricista, de serralheiro, de pintor, e nós não sabemos, irmão, não sabemos, nem todo homem sabe fazer isso. Tem uns que sabem fazer, né? Outros não. Mas eu tenho lá em casa chave de fenda, eu tenho alicate, tenho alicate de pressão, tem de tudo, né? Eu não sei muito bem para que funciona, mas eu tenho, né? Então a gente observa lá, a esposa está lá, olha, dá para fazer isso? Dá, né? Às vezes estraga mais para você chamar um profissional para arrumar, mas vamos tentar, por que não? Né? Então, irmãos, né? A gente em casa, a gente muda de nome, né? Eu chamo Jaques, né? Não sei os demais irmãos, né? É brincadeira, mas é sério, viu? Eu lembro uma vez, eu estava com um vazamento na torneira perto do registro, né? Arruma lá, né? Eu fui mexer lá e o registro não funcionava, me molhei tudo e ainda precisei chamar um encanador depois. Mas ficou arrumado, né? Precisa ver que benção, né? Então, se ela não tivesse falado isso, tinha ficado desse jeito lá. Então faz parte, né? A gente está falando isso porque a gente tem, a Bíblia fala que o homem é o cabeça, não é? Você não espera que ela vai arrumar, embora algumas arrumam, né? Mas sobra para a gente, né? E por último caso, faz igual meu cunhado, falou assim, olha, eu não sei fazer nada, eu sei só pagar, né? Então chame lá que eu pago, vai ficar mais fácil, né? Então a gente entender isso, o casamento, irmãos, nada mais é exatamente a figura de Cristo para a igreja. A igreja dá problema para Cristo? O tempo todo, mas ele continua amando, né? Quando eu estou falando que a igreja, mas a igreja, não pode falar mal da igreja. Eu não estou falando mal da igreja, eu me sinto parte da igreja. Quantas vezes eu desagrado Cristo? Eu sou ser humano. Quantas vezes eu fico com raiva do irmão? Quantas vezes eu falo, meu Deus, né? Eu sou a igreja. E aí eu olho, ele continua me amando, né? Para quê? Para apresentar para ele igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante. Já estamos desse jeito? Não, mas estamos caminhando para isso. Vamos ser? Vamos. E o casamento? Exatamente. Então, esposo, olha para sua esposa, ela tem tudo isso que você gostaria? Ainda não. Vai ter, quem sabe. Esposa, olha para o seu marido, ele é tudo aquilo que você gostaria? Não, né? Mas quem sabe um dia chega, né? Mas está lá esforçando, coitado, né? A gente sofre, eu sei, irmão, que não é fácil para isso não, né? Mas que a gente possa entender e nos ajustar, porque essa é a vontade de Deus, né? Então, assim, como o pastor falou, olha, o casamento de fulano é perfeito, é porque você não está lá. Perfeito não tem, só na glória. Todos os casamentos são imperfeitos porque junta duas pessoas imperfeitas. Eu lembro uma vez, Cláudio Duarte, né, que ele cita lá, dizendo o seguinte, olha, não case para ser feliz se você é infeliz, a não ser que você encontrar uma pessoa que está tão feliz, mas tão feliz, que ele não cabe tanta felicidade que ele quer distribuir para alguém. Então casa com ele, que ele vai te dar um pouco, você vai ficar feliz. Mas se você é infeliz, se o outro infeliz é infeliz, né, vai ser dois infelizes, junto um infeliz com o outro infeliz. O que vai acontecer? Ninguém tem felicidade para dar para ninguém. Agora você imagina, você pega uma pessoa feliz, o outro feliz e junta, vai ficar rindo à toa, né? Até das coisas que não tem muita graça. Às vezes acontece isso. O casamento é exatamente isso, né? São dois imperfeitos, mas por isso que Salomão diz, o cordão, 3, não de 2. Irmãos, o cordão de 2 dobras se quebra, o cordão de 3 não. No casamento precisa ter 3, um homem, uma mulher e Cristo no casamento. Se Cristo estiver no casamento e a gente entender o seguinte, olha que aconteceu uma coisa que a gente não gostar, pensar o seguinte,
O que Cristo faria? É isso que eu vou fazer. Vai dar certo, pode ter certeza. Até porque Jesus falou assim, perguntaram para Jesus: Senhor, quantas vezes que eu preciso perdoar meu irmão? Se eu perdoar 7 vezes, está bom? Não é isso que está escrito exatamente nesse texto, mas é isso que ele quis dizer. 7 vezes, está ótimo. Ele falou: olha, 7 vezes, eu não digo 7 é muito pouco, né? Não está escrito dessa forma, eu estou interpretando. O irmão falou: não está escrito na Bíblia, não. 7 vezes, quem vai perdoar os outros 7? Eu te digo 70 vezes 7 ao dia. É possível alguém perdoar 490 vezes alguma pessoa? Então Jesus mandou eu ficar contando. Então a esposa faz uma coisa por irmão, ele vai lá e anota, fala: olha, foi 1, hein? Só falta 489. Foi 3, foi 5, foi 10, vai diminuindo. Não, irmãos. Então às vezes, olha, perdoa sempre, está tudo resolvido, né? Então vai lá. O dia que o arroz está queimado, você fala assim, cheirinho diferente, né? E tal, e está tudo certo, né? Dá para comer? Come, não tem problema nenhum. Eu não vou comer essa droga. Uai, você não come quando você compra a marmita lá que passou, você não gostou muito, você vai ficar com fome, né? Então é que muitas vezes a gente é muito egoísta, né? Quando se você for comer na casa do patrão, volta lá, né? Se for comer na casa do patrão e a patroa fizer isso, você vai reclamar da comida dela? Não, é a patroa, né? O patrão não vai gostar. Pois é a patroa, né? Não vai brigar com ela, né? Pode dar um sorriso, hoje passou um pouquinho, né? Não vai dar para comer, não esquenta não, né? Amanhã deixa um pouquinho menos, está tudo certo, está tudo resolvido, né? Veja, o que a Bíblia fala a respeito do amor? Arroz salgado, arroz queimado, falta de arroz, falta de dinheiro, tudo crê, tudo suporta, não tem problema nenhum. Agora, se o amor não está suportando essas coisas, não é o amor. Por isso que Jesus escreveu assim: o amor seja não fingido. Não finja que ama, ama de verdade. Se você amar essas coisas todas, quando bateram em Jesus, quando cuspiram nele, quando crucificaram ele, quando puseram a coroa de espinho na cabeça dele, ele estava lá na cruz, a última oração que ele faz é assim: olha, Pai, mata essa cambada de gente ruim. Não foi assim que ele orou? Falou: Pai, perdoa, eles não sabem o que está fazendo. Assim como Cristo, o marido deve amar a sua esposa. Assim como Cristo amou e se entregou por ela. Efésios 5, 22, 23, ali para baixo. Nós não conseguimos ler hoje. Mas que a gente entender, irmãos, o casamento, ele precisa ser muito bom. Apesar das tribulações, claro, né? O coração enfurecido, ele se acalma com o quê? Com a palavra branda. É isso que Salomão, né, que escreve falando, acho que é Salomão, que escreve falando disso. O coração do bravo, se você chegar um bravo com outro bravo, o que acontece? Briga de foice no escuro, se matam. Mas quando chega um bravo e um brando, o brando amolece o coração do bravo. Ele está todo nervoso, sai calmo, né? Então a gente olha para isso, é exatamente o que acontece. Agora você imagina, se pega 2 bravos no casamento, o marido bravo, a mulher brava, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, né? Chama o SAMU ou a polícia, sei lá, né? Alguma coisa nesse sentido. Mas que Deus possa nos dar graça de nós entendermos que nós somos parte, né, da igreja de Cristo. E o que Deus espera de mim? Então a gente precisa ter sempre isso. Olha, na hora da raiva eu preciso parar e pensar: o que Jesus faria nesse momento? É o que a gente precisa fazer, tá bom? Que Deus abençoe. Não deu nos tempos dos irmãos falar, mas se os irmãos tiverem perguntas, né, colocações, irmãos, fiquem à vontade para falar. Os irmãos querem perguntar ou falar alguma coisa? Só antes de nós terminar, eu sei que passou um pouquinho já, mas amanhã é feriado, a gente tem o primeiro compromisso só às 9 da manhã, né? Sim. Sobre fazer alguma coisa em casa, no caso, ajudar a mulher na cozinha. Tem muitos homens que às vezes acham que se ele vai fazer alguma coisa naquele tipo de trabalho da mulher, que está diminuindo como homem. Isso eu acho que seria também, como falou antes, como a mãe e o filho cuidar, né? Ou tá os dois ajudando o outro. Eu acho que nesse
casos também, né? O homem pode se Sim. sentir diminuído por, às vezes, lavar uma louça, estender uma roupa. Claro que não é a mulher que fica passando pano na casa, porque eu acho que aí já é. Irmão, assim, existe muito claro dentro do casamento o papel do homem e o papel da mulher. Isso é muito claro. Existe algumas coisas. A mulher ela não tem o dever de trabalhar fora de casa. Mas, se precisa, se ela vai trabalhar para ajudar em casa, não é pecado, desde que o marido consinta. Agora, se ela faz isso para fora, qual é o problema do homem fazer isso dentro de casa? Né? Então, sejamos radicais. Marido cuida de pagar as contas e a mulher cuida da casa. Está tudo resolvido, se chega a esse ponto. Mas, não, o marido trabalha fora, a mulher não trabalha. Ele pode fazer alguma coisa? Pode, não é obrigado, pode. O que você, se algum dia chegasse a acontecer, o que você gostaria que fizesse para você? Você pode fazer? Pode. Olha, o marido fazer alguma coisa em casa, doméstica, não é tornar o marido menos homem, não é isso. Porque Cristo, ele veio, morreu por nós, resolveu o problema de pessoas impuras, de pessoas problemáticas, de pessoas que não precisavam. Então, a Bíblia fala lá em 1 Coríntios, nós não lemos, né? E a tradução muda, mas 1 Coríntios 7, que ele assim, o marido paga a mulher a devida benevolência, ou cumpra com seus deveres e tudo mais. O que é pagar a devida benevolência? Pode ser traduzido. O que é benevolência? Bondade. Então, pague a devida bondade. A mulher te ajuda em outras coisas? Ajuda. Qual é o problema de você fazer isso? Lavar louça não torna um homem menos homem. É lógico que não vai a mulher ficar lá assistindo sessão da tarde, novela, e o homem lá lavando louça. Não é isso, né? Aí já é abuso de autoridade, né? Então não pode. Mas assim, não há problema, eu não vejo problema nisso. Aliás, tem pessoas que têm facilidade. Eu de vez em quando até gosto de cozinhar, mas não significa que eu vou cozinhar todo dia. Não é isso também, né? Então, já que você sabe fazer, se vira. Não é isso. Cada um tem o seu papel. Não há problema de um ajudar o outro, né? Dentro das necessidades, um está doente, né? A mulher está doente. Não, a obrigação é sua de lavar a louça. Levanta da cama e vai lavar a louça. Qual é o problema de você lavar a louça? Não vai diminuir em nada, vai mostrar que você tem a preocupação com ela e faz. O irmão Zildo mora sozinho ali, o irmão André mora sozinho, né? Como homem, tem que lavar, tem que passar, tem que limpar e continua sendo homem, né? Eu costumo dizer para as pessoas, olha, as pessoas definiram, né? Cor de homem é azul, cor de mulher é rosa. Eu falei, eu sou tão homem que eu não tenho nenhum problema de usar rosa. Isso não me diminui, né? Porque não é o exterior, é o que está por dentro. Então é isso que a gente precisa da nossa vida. O amor é algo que não adianta a gente falar que ama. Jesus, ele falou que amava, mas ele não só falou, ele demonstrou a ponto de morrer por nós. Ele se entregou por nós. Então, quando a gente olha a esse respeito, o homem, ele assim como Cristo amou a sua igreja, entregou por ela, assim deve o marido amar a sua esposa. Então, ele tem a obrigação de fazer os deveres domésticos? Não tem obrigação. Ele tem o dever como provedor da casa. Mas, se precisar e ele puder, irmãos, eu particularmente não vejo nenhum problema nisso e não diminui em nada a autoridade dele como homem diante de Deus, porque ele lavou uma louça, porque ele fez um café, porque fez a comida. Particularmente eu não vejo. O pastor Daniel mencionou, trabalhou tanto tempo na cozinha, algum dia a esposa está atarefada, ele fazer comida, qual é o problema? Não vai fazer com que ele seja menos homem, não é nada disso, ou menos marido, não tem nada a ver isso, né? Então, mas você viu como ele falou? Você viu como eu falei do parafuso e da porca? 2 parafusos não dá certo, né? Mas assim, por ser diferente, dá certo, né? E Deus faz isso, né? Porque se ele imaginou se Deus fizesse o casamento 2 pessoas que gostam demais de cozinhar, vai ficar os 2. Não, eu que vou cozinhar, não, eu vou ficar brigando para cozinhar, né? Então Deus sabe como é que ele faz e trabalha, né? Pois não, irmã Alexandra, só mais irmã Alexandra, a gente já vai encerrar por causa do horário, irmãos, tá? Quando eu tive meus 4 filhos, eu não trabalhava para fora, só que eu estava conta do serviço. Porque o que acontece? Era hospital, todo dia as crianças no hospital, chamando ambulância. Aí o que acontece? Hoje para as mulheres é fácil, porque tem fralda, que joga fora, né? Tinha que lavar fralda, ela lava fralda.
e falou assim para o Manel, está errado. Se você trabalhou o dia inteiro no seu serviço, você chegar e sua mulher de perna cruzada, sem fazer nada, está errado. Mas você trabalhou o dia inteiro lá no seu serviço, ela trabalhou o dia inteiro e ela não viu o serviço. Se você pegar uma criança dentro do volante, se você fizer uma comida, aí você vai ver que vai dar tudo certo. Aí a partir daquele dia ele começou a me ajudar, ele chegava porque eu não dava conta, eu trabalhava o dia inteiro e não dava conta. Nem da criança tudo doente. Aí ele começou até hoje, mano, eu lavo a casa, chego lá, estou trabalhando, eu chego a casa tudo brilhando e deu tudo certo, graças a Deus. Sim. É uma questão de amor. Irmãos, vocês precisam entender o princípio do amor. O que é o amor? Se a gente entender o que é o princípio do amor, né? Amar o próximo como a ti mesmo. E a esposa? É você mesmo, é a mesma parte, então não tem problema nenhum. Vamos só lembrando os irmãos que amanhã, sexta-feira, nós temos o batismo saindo daqui, né? Como os irmãos saem daqui às 9 horas da manhã, está por volta de 10 horas lá no Rio. Então os irmãos que for direto, pode ir direto para o Rio. Os irmãos que for encontrar aqui, para sair daqui umas 9 horas da manhã, tá bom? Também tem o culto lá na irmã Lenita, né? Às 8 horas, né? 8 horas lá na irmã Lenita. Os irmãos que forem lá, né? Também estão convidados para que possam estar lá. Tem no sábado culto no Jardim Marquese. Domingo pela manhã, reunião dos jovens, crianças e adolescentes, às 14 horas, né? 14 horas tem evangelização lá no bairro Cristo Redentor, é isso, né? 14 horas, vai sair daqui ou vai encontrar lá? Tá, vai ser anunciado para os irmãos que puderem estar participando, vai ser avisado também, tá bom? Que Deus abençoe a todos nessa noite. Convido o pastor Daniel para fazer a oração final, dar a bênção final. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? E todos que nos acompanham, que possam, se tiver dúvidas, perguntas, fique à vontade para falar. Eu peguei alguns textos, a gente não conseguiu ler todos, mas espero que seja para o nosso crescimento espiritual. Ninguém fique bravo, não falei de ninguém aqui, que está aqui nesta noite. Se serviu para você, é mera coincidência, tá bom? Deus abençoe.